sabe o que é a data provável do parto e por que ela não é a data limite para o seu bebê nascer? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olá, meu nome é Bruna Ramos, eu sou consultora de amamentação, criadora do Instagram O Bebê Chegou, onde a gente fala sobre maternidade, rotina, desenvolvimento do bebê, entre outros assuntos, tudo para deixar sua maternidade mais leve. E sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Então, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho hoje da famosa data provável do parto, ou DPP. E o que ela significa, essa questão de o bebê está passando do tempo ou não. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e entender um pouquinho como funciona. A DPP é a data provável do parto, gente. Veja bem que a palavra é provável, tá? Ela é 40 semanas de gestação. A DPP foi intitulada, como 40 semanas de gestação para ficar um negócio padrão, tá, gente? Para cada médico não contar de uma forma. Então, a data provável do parto vai ser sempre com 40 semanas. Isso por quê? A gente tem aí, o bebê pode nascer entre 37 e 42 semanas, né? Então a gente sabe que a grande maioria aí, cerca de 95% dos bebês vão nascer entre 37 e 42 semanas. A gente tem uma porcentagem menor que vai nascer prematuro, antes de 37 semanas, e teriam alguns bebês que passariam de 42 semanas, tá? Então o que acontece? Cerca de 60% dos bebês nascem entre 39 e 41 semanas, como vocês podem ver nesse gráfico aqui. Então 40 semanas é mais ou menos um tempo médio aí que dura uma gestação. Só que ela pode ser menos tempo ou ela pode durar mais tempo. Pense só que quase 50% dos bebês nascem após 40 semanas. Então 40 semanas não é uma data limite para o seu bebê nascer. Não fique preocupada com isso, tá? Tem muitas mães que falam, nossa, eu tô chegando em 40 semanas e nem sinal, o que eu faço agora? Se é uma gestação de baixo risco, continue indo nas suas consultas de pré-natal. Você não precisa fazer nada além disso. Siga as orientações do médico, mas não tem necessidade de pânico, porque está passando das 40 semanas. E como que é calculado, essa data de 40 semanas? Então a gente tem duas formas, tá? Uma é a partir da data da última menstruação, então o primeiro dia da última menstruação, se a mulher lembra e se ela tem um ciclo regular, né? Porque uma mulher que tem um ciclo irregular não vai poder contar com essa data. Ou através do primeiro ultrassom, que deve ser feito entre 6 e 10 semanas de gestação. E aí a gente vai conseguir datar com mais precisão a idade desse bebê e calcular quando vai dar 40 semanas. Óbvio, gente, que como todo exame, pode ter algum erro. Então, por isso que eles falam 40 semanas, tanto 6 semanas de gestação, mais ou menos uma semana, ou mais ou menos alguns dias, tá? Porque pode ter algum errinho, mas na média vai estar mais ou menos dentro dessa faixa. E se esse ultrassom é feito, o primeiro ultrassom após 16 semanas, é muito mais difícil a gente datar com precisão. Porque o que acontece? Nessas primeiras semanas de gestação, entre 6 e 10 semanas, até 12 semanas dá pra pegar, o tamanho do bebê, ele é muito padrãozinho, né? É muito difícil ter muita variação. Após 16 semanas, a gente já tem muito mais variação do tamanho dos bebês. Fica muito mais difícil a gente datar com precisão a data dessa gestação, né? Então, por isso que é importante a gente, logo que descobre a gestação, buscar um médico, já fazer esse ultrassom entre 6 e 10 semanas, pra gente poder datar a gestação. Né? E aí que pega, ai Bruna, mas eu fiz calculou pela DUM, que é a data da última menstruação, e calculou pelo ultrassom. E tá dando 4 a 5 dias de diferença. Qual eu sigo? Nesse caso, se der menos que uma semana de diferença entre os dois, normalmente segue a DUM, que muito provavelmente é pela DUM mesmo. Agora, se der mais de uma semana de diferença, acaba seguindo pela outra, porque a outra vai ser mais precisa para datar. Por quê? Porque pode ser que a sua ovulação tenha ocorrido um pouquinho mais tarde do que o esperado. Né? Não necessariamente ela ocorreu certinho dentro do seu ciclo. Se seu ciclo é irregular, então ela pode ocorrer bem diferente do que o esperado. Então o ultrassom entre 6 e 10 semanas passa a ser muito mais preciso para datar a sua gestação. Então, como eu falei, lembrar que a DPP é uma previsão, tá, gente? Não é uma data limite para o seu bebê nascer. O seu bebê não tem que nascer até aquela data, tá? Tanto que hoje em dia tem médicos que falam, esse bebê, eles não falam uma data, tipo, a previsão é para, sei lá, 7 de dezembro. Que é 40 semanas. Não, eles acabam colocando umas 2 semanas antes, que dá 38 semanas, até umas 2 semanas depois. Então fica um mês aí, mais ou menos, que você tem noção de quando o seu bebê pode nascer. O que é melhor, gera menos ansiedade, menos estresse, né? E uma dica que eu dou, que eu vi várias médicas dando essa dica e eu amei, nunca conte exatamente a sua idade gestacional para as pessoas, tá? Por quê? Porque as pessoas podem começar, deu 37, 38 semanas, as pessoas começam, esse bebê não vai nascer? Ai, vai passar do tempo. Ai, esse bebê não nasceu ainda, você tem que fazer alguma coisa, esse bebê precisa nascer. Sendo que a gente sabe que isso não é verdade. Esse bebê tá dentro ainda do tempo dele nascer, né? Então, a gente precisa tentar evitar esse tipo de ansiedade e estresse na gente. Então, não contem a sua verdadeira idade gestacional para as pessoas. Soma aí um mês a mais. Então, por exemplo, se está previsto para 7 de dezembro, fala 7 de janeiro. Porque daí ninguém vai te atormentar a vida falando que você tem que fazer alguma coisa que esse bebê tá passando do tempo e vai te gerar ansiedade, tá bom? Porque tem mãe que fala, deu 39 semanas e eu começo a acordar com ele e mensagem. Ih, nasceu, o que tá acontecendo? Esse bebê não nasce. E a
pessoa vai ficando desesperada, porque a gente vai começando a achar que tem alguma coisa errada com essa situação, tá? Então façam isso. E é muito interessante, gente, que gestações que chegam em 42 semanas, muito provavelmente, o bebê nem tem 42 semanas mesmo, né? Essa gestação foi datada errada, né? Então, na verdade, esse bebê é mais novo do que o esperado, tá? Óbvio, algumas poucas vão chegar em 42 semanas, até vão, mas não vão ser muitas, tá? E aí vem a pergunta, mas e se o bebê passar do tempo? Gente, não existe isso de passar do tempo, tá? No seguinte sentido, se não entrou em trabalho de parto, o bebê não está pronto para nascer. Só que o que a gente sabe? Que a partir de 41 semanas, principalmente, a gente tem que aumentar o quanto é monitorado o binômio mãe e bebê. Pra gente garantir a vitalidade desse bebê e que tá tudo bem com esse conjunto, né, nessa gestação. E aí muitos médicos falham nisso, porque essa monitoração não é feita da forma como ela deveria ser feita. Porque os médicos têm muitos pacientes, é SUS às vezes, ou tem, né, e acabam não fazendo. Tem desinformação entre os médicos, tem médicos desatualizados, e aí acabam às vezes levando essa mãe a fazer uma indução ou fazer uma internação e uma cesárea antes do tempo que esse bebê não estaria pronto para nascer. Ah não, porque já deu 40 semanas, a gente tem que induzir. Não, gente, se é uma gestação saudável, não tem nenhuma intercorrência, é uma gestação que a gente chama de baixo risco ou risco habitual, não tem por que você se precipitar e tirar esse bebê antes dele estar pronto, antes dele dar sinais de que ele está pronto, que é o trabalho de parto. Independente se você quer fazer cesárea ou parto normal, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas a gente não deveria tirar esse bebê antes dele estar pronto, exceto se apresentar alguma condição que exija a interrupção dessa gestação. Então, por exemplo, o bebê está bem, mas de repente faz um exame e mostra que esse bebê não está bem, está com insuficiência placentária, ou essa mãe, por exemplo, desenvolveu uma pré-eclâmpsia, essa mãe tem uma diabetes gestacional, tem alguma situação de risco, aí sim a gente intervém antes do tempo. E aí sim a gente não vai esperar chegar lá em 41, 42 semanas. Mas se é uma gestação de risco habitual, tá monitorando, mãe e bebê estão bem, tá tudo certo, a placenta tá funcionando bem, a vitalidade do bebê tá ótima, não tem por que tirar esse bebê antes do tempo. E muito caso a pessoa fala, passou do tempo, o bebê teve alguma complicação, isso normalmente é por má assistência médica, gente. É porque o bebê e a mãe não foram monitorados e a situação que exigia uma intervenção não foi identificada. Não é que o bebê passou do tempo, entendeu? Essa frase, passar do tempo, não existe. O que existe é má assistência médica. Então, aquele médico que estava assistindo aquela mulher não fez o exame que deveria ou não detectou uma complicação que ele deveria ter detectado e intervido no tempo correto. Então, por exemplo, diabetes gestacional, dependendo do nível, da situação, tem que induzir entre 37 ou pode ir até 41 semanas, mas vai depender muito do caso, de como está o controle dessa diabetes, se tem uso de medicação ou não. Uma pré-eclâmpsia, por exemplo, já indica uma interrupção da gestação, uma indução da gestação mais cedo. Uma placenta prévia tem que fazer uma cesárea agendada, né? Então, assim, vai muito de cada caso. Mas se é uma gestação normal, né, uma gestação de risco habitual, que não tem nenhuma intercorrência, não tem por que a gente ter essa questão de ter que interromper essa gestação antes do tempo. Tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso, acompanhem direitinho, monitorem direitinho o bebê de vocês para garantir que tá tudo bem e essa gestação poder transcorrer tranquilamente. E aí, óbvio, chegou em 41 semanas e não nasceu ainda, né, não entrou em trabalho de parto, aí sim a gente pode começar métodos de indução não farmacológicos primeiro, né, que podem ser feitos em casa pela mulher, e aí depois, se esses métodos não entrarem em indução, aí pode ir sim para um protocolo de indução farmacológica dentro de hospital, né, dentro da maternidade. Mas tudo deve ser pensado e acompanhado junto com o seu obstetra, né? Você deve ir acompanhando e conversando com ele sobre essas questões. Busque uma enfermeira obstétrica, busque uma doula para te dar um apoio, né? Para te dar um apoio psicológico, para te explicar algumas coisas. Busque informação para você entender como funciona essa questão de indução, o que pode ser feito em casa, o que tem que ser feito no hospital, quando começar a fazer esses métodos. Ah, eu tenho diabetes gestacional, posso usar esses métodos? Pode usar vários, né? Para ter mais chance da indução ser bem sucedida. Então, tudo isso pode ser feito, tá? Então, não fiquem preocupadas. Tem muita coisa que pode ser feita para esse bebê nascer bem, né? No tempo dele. E por que você fala, ai, Bruna, mas por que com 41 semanas começa esse processo de indução? Não espera. Porque a gente sabe que a partir de 41 semanas, o risco pode aumentar um pouco. E aí sim a gente começa a monitorização mais de perto do bebê e da mãe, a cada 2, 3 dias está monitorando ali, né? E começa esses processos naturais para ir poder induzir esse trabalho de parto, tá bom? E se você conhece alguma gestante aí que está com dúvida nesse tema, envie esse vídeo para ela, ou um papai que também não entendeu muito ainda como é que funciona, né, essa história de DPP, mas e quando tem que intervir. Então, manda para
eles assistirem, para eles ficarem tranquilos, para poder ter uma gestação mais leve e mais sossegada, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte e se inscreve no canal para você poder receber os próximos vídeos e até o próximo vídeo.